Processo de revestimento de frutas com filmes biodegradáveis a partir do amido de batata inglesa. Projeto integrador desenvolvido por Andressa Vitória da Silva, Laiane Ferreira, Maria Clara e Vivi Heloísa, orientado pela professora doutora Natália Miranda do Nascimento. Neste trabalho, vamos apresentar a introdução, o objetivo, metodologia, resultados de discussões e, por fim, a conclusão. Temos como objetivo geral desenvolver e aplicar filmes biodegradáveis em frutas. Tivemos como objetivos específicos avaliar a eficiência dos filmes, avaliar o impacto na sustentabilidade, simular cenário de armazenamento, validar estatisticamente seus resultados e, por fim, avaliar a eficiência da própolis vermelha de Alagoas. Com a crescente preocupação global com a sustentabilidade, a busca por alternativas que reduzam o impacto ambiental causado pelas embalagens plásticas tem ganhado grande destaque. Nesse contexto, os filmes biodegradáveis surgem como uma solução promissora, especialmente na área da agroindústria, onde a conservação de alimentos perecíveis é um grande desafio. Pensando nisso, o nosso projeto avalia a eficácia dos filmes biodegradáveis na conservação das acerolas, e ele não avalia somente a viabilidade técnica e estatísticas, mas também a sua contribuição para a sustentabilidade na agroindústria. Souza, 2009, em seu artigo, relata que os revestimentos ou filmes comestíveis aplicados em produtos contribuem para a redução das perdas pós-colheita, conserva os alimentos por um maior tempo e também pode ser consumido ainda com a película sem causar dano ao consumidor final. Na obtenção do filme biodegradável, utilizamos a metodologia de Sarmento, de 1997, e de Bobbio, de 1995, que utilizaram o método CAST. Primeiramente, pesamos o amido da batata inglesa, colocamos água e glicerol e direcionamos para o agitador magnético, para a gelatinização por meio de agitação e de aquecimento. Logo após a gelatinização, colocamos a solução fumogênica numa placa de Petri e direcionamos para a estufa, a 40 graus Celsius, por 24 horas. No nosso trabalho específico, obtemos dois tipos de filmes: filmes brancos, sem aditivos, e filmes vermelhos, aditivados com própolis vermelha de Alagoas. Bom, já na questão da aplicação em frutas, utilizamos o método de imersão, onde primeiramente sanitizamos e selecionamos as acerolas, pegamos as mesmas e imergimos na solução fumogênica. Para a obtenção dos resultados, foi aplicado um questionário com perguntas e respostas sobre os armazenamentos em diferentes temperaturas dos frutos revestidos. As tabelas organizadas para cada pergunta trazem uma visão detalhada da distribuição das respostas, apresentando a frequência absoluta, que corresponde ao número de pessoas que deram determinada resposta, e a frequência relativa, que corresponde ao percentual em relação ao total. Primeiramente, analisamos as acerolas armazenadas em temperatura ambiente sem o filme. Podemos observar por meio da tabela que a moda foi diferença muito grande, mostrando que a maioria dos avaliadores perceberam um alto grau de enrugamento. A mediana correspondeu diferença significativa, indicando que o enrugamento foi muito perceptível para a maioria. Bom, os gráficos que acompanham esse trabalho foram elaborados com base nos dados apresentados nas tabelas, tendo como objetivo sintetizar visualmente as respostas dos participantes. Aqui podemos observar que a resposta mais votada foi diferença muito grande, com 40% dos votos. Com o filme branco, podemos observar que a moda e a mediana foram diferença significativa. Isso revela que o filme branco ajudou a reduzir o enrugamento, mas não eliminou totalmente o problema. Aqui no gráfico podemos observar que a resposta mais votada foi diferença significativa, também com 40% dos votos. Com o filme de própolis vermelha, analisamos que a moda e a mediana foram diferença significativa. E esses resultados indicam que o filme de própolis vermelha teve um impacto positivo no nosso trabalho, auxiliando no retardamento do enrugamento e também na conservação da acerola. No gráfico podemos observar que a opção mais votada foi diferença significativa, que obteve 35% dos votos. Agora vamos aos resultados para as acerolas armazenadas na temperatura de refrigeração. Primeiramente, sem filme. Analisamos que a moda foi diferença significativa e a mediana confirmou o mesmo resultado. Isso demonstra que, embora houvesse enrugamento, o impacto foi menor graças à refrigeração. No gráfico podemos observar que a resposta mais votada foi diferença significativa, com 50% dos votos. Com as acerolas que foram aplicadas o filme branco, podemos observar que a moda foi considerada diferença significativa, pois obteve 8 votos, e a mediana foi considerada diferença moderada. No gráfico, analisamos que a resposta mais votada foi diferença significativa,
com 40% dos votos. Com o filme de própolis vermelha, a moda foi diferença moderada, e a mediana também foi nessa categoria. Isso mostra que o filme de própolis vermelha foi eficaz, mas de acordo com avaliadores não treinados, as acerolas com filmes brancos foram avaliadas como mais conservadoras. Neste gráfico podemos analisar que a opção mais votada foi diferença moderada, com 40% dos votos. Perguntamos aos avaliadores sobre a percepção do impacto de conservação dos filmes entre o dia 1 e o dia 2, em diferentes condições de temperatura. A moda foi ajudou bem, e a mediana confirmou essa avaliação, ficando entre ajudou moderadamente e ajudou bem. Isso significa que, para a maioria, os filmes ajudaram a conservar as acerolas, especialmente em condições refrigeradas. No gráfico, a resposta mais votada foi ajudou bem, com 35% dos votos. Também avaliamos sobre a eficácia geral dos filmes biodegradáveis na conservação das frutas. A moda foi muito eficaz, com 12 dos avaliadores escolhendo essa resposta. A mediana também confirmou essa percepção. E esses resultados reforçam que os filmes biodegradáveis têm grande potencial, especialmente quando usados em conjunto com a refrigeração. No gráfico, podemos avaliar que a resposta mais votada foi sim, foi muito eficaz. Também pesamos as acerolas para avaliar a perda de massa em diferentes condições de armazenamento e de filmes. O objetivo principal foi verificar como esses fatores influenciam a conservação das frutas ao longo de 7 dias, ou seja, de uma semana. Na tabela, podemos verificar na primeira coluna temperatura, que indica se as acerolas foram armazenadas em temperatura ambiente ou sobre refrigeração. Na segunda coluna, cor, onde define se as acerolas foram verdes ou vermelhas. A terceira coluna, condição, refere-se ao tipo de filme utilizado sobre as acerolas, podendo ser sem filme, filme branco ou filme própolis, ou seja, que utilizou a própolis vermelha de Alagoas. A quarta coluna, peso do primeiro dia, ou seja, o peso das acerolas no início do experimento. Peso do último dia, o peso das acerolas no final do experimento. E perda de massa. A perda de massa é calculada subtraindo o peso do último dia com o peso do primeiro dia. E perda percentual. A perda de massa em termos percentuais é calculada como perda de massa dividida pelo peso do primeiro dia vezes 100. Também observamos que as acerolas vermelhas em temperatura ambiente apresentaram maior perca de massa comparadas com as verdes. Isso pode ser explicado pelo estado de maturação das vermelhas. Para discutir os resultados sobre o enrugamento das acerolas durante o período de uma semana, é importante considerar como os filmes biodegradáveis podem impactar na vida de prateleira dos frutos. Segundo Oliveiras e colaboradores em 2019, ele diz que a desidratação é um dos principais fatores que afetam a qualidade dos frutos durante seu armazenamento. No caso das acerolas sem filmes em temperatura ambiente, a avaliação de um enrugamento moderado significativo entre o dia 1 e o dia 7 sugere que a perda de umidade e a deterioração são fatores críticos. Lima e colaboradores em 2020 afirma que filmes à base de própolis vermelha de Alagoas possuem ação antifúngica e antimicrobiana, podendo assim auxiliar na conservação de alimentos. Porém, sua eficácia pode variar de acordo com o ambiente de conservação. Quando analisamos as acerolas com um filme de própolis vermelha em temperatura ambiente, a percepção de uma pequena diferença indica que o filme pode ter proporcionado alguma proteção, embora não tenha sido suficiente para evitar o seu enrugamento. Lima e colaboradores em 2014 afirma que os resultados de perda de massa e aspecto visual são melhores quando os frutos são armazenados em baixas temperaturas. No armazenamento em geladeira, as acerolas sem filmes apresentaram uma diferença significativa, o que reforça a ideia de que baixas temperaturas podem prolongar a vida útil dos frutos. Por fim, a percepção de que o filme teve um impacto significativo é apoiada por evidências de que o revestimento comestíveis pode melhorar a qualidade e a vida útil dos frutos, reduzindo assim a perda de água e a respiração. Filmes biodegradáveis são desenvolvidos a partir de materiais naturais, como a mídia ou extrato de própolis. São soluções facilmente sustentáveis para a conservação de frutas, protegendo o alimento da deterioração e perda da qualidade, fazendo com que ele tenha mais tempo em prateleira. Com base na nossa pesquisa, os resultados apresentados em gráficos e tabelas teve a maior porcentagem e foi de grande eficácia, tendo 61,9% do resultado.